Bem-vindo ao nosso novo episódio, espero que esteja tudo bem contigo. Neste episódio vamos então falar sobre um ritual para ser utilizado em grandes momentos, em momentos em que está desesperado e não sabe a quem recorrer. Considere este ritual um presente para si, porque é isto que ele é. Este é aquele tipo de magia que nós guardamos para aquelas pessoas que nos são mais queridas e nós damos a ela quando ela está a precisar. Para quem não sabe, eu tenho uma paixão por bibliotecas enorme. Uma curiosidade sobre este ritual é que eu descobri numa biblioteca que faz-me lembrar claramente a série Na Descoberta das Bruxas. Isto, primeiro de tudo, pela sua beleza, que era estonteante, e segundo, porque sempre que eu ia lá e que pedia um livro, quando eu voltasse lá e precisasse do mesmo livro, ele tinha desaparecido. Mais tarde é que eu descobri que eles demoram imenso tempo a colocar novamente os livros no catálogo disponível. Este ritual foi retirado de um almanaque que eu encontrei há muitos anos então nessa biblioteca, e ele era datado de 1854. Eu tive de fazer algumas modificações e aplicar engenharia reversa para ele ser prático para a era atual. Isto numa linguagem mais compreensível, porque existem algumas coisas que provavelmente não conseguiria compreender e provavelmente teria então medo de fazer o ritual como ele estava. Falei isto tudo para que entendam uma coisa, que é, este ritual tem uma estrutura por vezes diferente daquilo que seria a maioria dos rituais da era moderna. Esta oração pode ser utilizada para alcançar qualquer graça que queira, contudo a minha perspectiva é que deve evitar usar para coisas demasiado fora da sua realidade, assim como deve ter paciência e esperar pelos resultados. Apesar de ser uma situação desesperante, é necessário, neste caso, confiar que uma das forças lhe vai atender, porque senão não vale a pena fazer este tipo de magia. Meu nome é Siegfried Williams, sou frata superior da Ordem Rosa Celeste Arauto Adrai. No Pinterest vai encontrar conteúdo aqui do canal a partir dos últimos vídeos, organizados de forma a que consiga encontrar aquilo que procura de uma maneira mais rápida. Planeamento estratégico é uma das coisas mais importantes na magia. Isto porque evita cometer erros, evita gastar o seu tempo a fazer magia para coisas que realmente não quer e, sobretudo, lhe vai dar maior estabilidade emocional, mental e financeira. Dessa forma, vai evitar ter que recorrer a este tipo de magia. Existem várias conjurações de seres que pode fazer isso. Já no passado falei nisso, quando eu ofereci aquele curso aqui de magia gratuito. Eu falava da importância de ter vários seres a trabalhar para si. O ideal é que trabalhe ou com um grupo completo dentro de um único sistema, em que vai ter ali tudo aquilo que precisa, ou trabalhar com várias entidades de vários sistemas, mas que elas sejam complementares. É importante que elas trabalhem bem em harmonia umas com as outras e que tenham a capacidade para resolver todas as suas situações. Os espíritos olímpicos são um destes tipos de grupos. Para quem não sabe, eu tenho um enorme amor e carinho pelos espíritos olímpicos porque eles são muito úteis, são muito fáceis de trabalhar. Dentro da cosmologia medieval, eles são um dos grupos mais poderosos. Isto, em bom português, eles têm a capacidade de lhe ajudar a realizar qualquer coisa que possa desejar, desde que ela seja benéfica para si. Um ponto importante para eles que muitos sistemas mágicos não contam é, caso você não esteja pronto para receber aquilo, eles vão fazer com que você trilhe o caminho necessário para que esteja pronto para receber. Porque receber uma coisa antes de estar pronta para ela vai fazer com que a perca. Para trabalhar com os espíritos olímpicos, temos aqui no canal algum conteúdo com ele. Temos também o Grimório de Espíritos Olímpicos, que está no meu site. Ele tem tudo aquilo que precisa para trabalhar com eles. Provavelmente será um dos seus melhores investimentos que faz na sua vida. Se está a começar agora na magia e não sabe qual é o caminho ideal, não tem muito espaço para fazer rituais, o Grimório de Espíritos Olímpicos é ideal para si, porque permite fazer rituais inclusive sem ingredientes. Antes de fazer aqui este ritual da oração do bem e do mal, é importante entender algumas coisas para que não tenha consequências negativas posteriormente.
Neste ritual vai então desafiar as forças do bem e do mal e vai fazer um pacto com elas, um acordo. Se seguir as instruções não vai ter qualquer problema. Aqui acontece que quando tentar-se aproveitar das entidades, aí poderá ter algumas consequências negativas ou um efeito contrário. Eu dei este ritual a algumas pessoas para poder colher informações sobre os seus resultados. O que resultou que algumas delas tiveram resultados em algumas horas e outras alguns dias, mas houve informação muito mais interessante que veio a partir dessas experiências. Duas coisas concluímos. Primeiro é que se fizer o ritual mais que uma vez, a primeira vez que o fizer consegue obter aquilo que pediu, a segunda vez que o fizer também vai conseguir. A questão é que a primeira coisa que conseguiu vai perdê-la. Segunda coisa importante, se recorrer a uma magia diferente de outro sistema mágico, tem que ter cuidado porque se tiver aceitado trabalhar apenas com as forças das trevas, ou as forças da luz, ou as forças do bem, ou as forças do mal, lembre-se que isto é um ritual feito em 1800, portanto, a estrutura mágica, o conceito mágico é diferente. Portanto, tem que terem atenção a essas situações, porque conceitos humanos mudam com o tempo e uma coisa que nós vemos hoje em dia, termos que nós utilizamos hoje em dia não eram aplicados no passado e termos que eram utilizados no passado, hoje em dia nós temos muita dificuldade em conseguir compreendê-los. Portanto, tenha atenção a esse ponto, mais à frente vai entender. Uma lição importante que se aprende é que, como este ritual tinha e muitos outros grimórios de magia medieval têm, é que alguma magia está claramente omitida as informações para colocar em prática, assim como informações sobre os seus resultados. Não faça pedidos relacionados com lotaria, porque aí o seu novo patrono seria o dinheiro e não as forças que invocou, ou seja, você vai ter uma perspectiva em que não vai precisar de mais nada para além do dinheiro e acaba por esquecer quem lhe ajudou. Quando precisar de fazer este ritual, vai pegar em duas velas, uma preta e outra branca. Não pode utilizar velas de outras cores. Vai-se colocar na direção leste, coloque as velas à sua frente, pense na situação que deseja resolver. Lembre-se que quanto mais emoção conseguir canalizar para o ritual, melhor vão ser os resultados. Basicamente, quanto mais for o seu coração puro, melhores vão ser os resultados. Acenda as velas à sua frente, primeiro a branca e depois a negra. Olhe para as velas e faça a seguinte oração, que deve ser repetida 13 vezes. Como pode ver aqui, tem uma estrutura mágica bastante diferente daquela que é utilizada hoje em dia. Por exemplo, invoca as forças do bem e do mal, pois hoje em dia não é uma coisa muito comum. Aqui utilizamos também o elemento neto de, são elementos de magia antiga, por exemplo, na magia greco-egípcia este elemento é utilizado. Temos aqui o desafio, muito tradicional, da bruxaria tradicional portuguesa, por exemplo, e depois todo o ritual está nesse desafiar, nessa invocação, em troca daquilo que deseja. Faz uma vénia, deixa as velas arderem até o final. Depois disso, descarta no lixo. Quando obtiver o que pediu, isto vai ser acompanhado por algum sinal da fração que lhe ajudou. A partir daí, deve então ser devoto dessa fração, ou seja, deve praticar mais magia com essa fração e deve evitar trabalhar com outra fração. Não faça este ritual se o seu coração tiver com ideia de se aproveitar das entidades. Ao realizar desta forma, podem então ter os efeitos catastróficos. É importante terem atenção a isso. Evite sempre ter uma ideia de se aproveitar de outros seres, seja espíritos, seja humanos. Nunca, sob nenhuma circunstância, tenha a ideia de se aproveitar desses seres. Minha perspectiva é que não deve ter medo de fazer este ritual. Mas deve ter medo se não desejar manter a sua palavra. Se for uma pessoa que está a tentar se aproveitar dos seres, então tenha medo realmente. Como eu disse, este ritual é uma prenda para si. Guarde-la para o momento em que esteja realmente a precisar de algo. Não deve ser utilizado de uma forma leviana. E terminamos então o nosso episódio de hoje. Pode baixar no site seigfried.com o guia essencial de magia financeira de forma gratuita. Um abraço forte e até o próximo episódio.